Esse é o Safe Source e nós vamos falar sobre a empresa bilionária de uma pessoa só. O Sam Altman acredita que é possível a gente ver no futuro muito próximo uma empresa com valor de mercado de $1 bilhão que só tem uma pessoa trabalhando na empresa, não tem mais ninguém. É só o dono da empresa, a empresa é individual valendo $1 bilhão. Será mesmo que é possível isso? Vamos entender esse assunto aqui porque ele tem uma conexão surpreendente com o meu outro canal que eu falo de libertarianismo, anarcocapitalismo. Eu vou dar um toque sobre isso no final, né? Essa notícia foi sugerida por Felipe JP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa matéria que saiu na Fortune, né, que será que aí pode criar um unicórnio de uma pessoa? Unicórnio é o nome que eles dão para empresas. Essas empresas novas que surgem, altamente tecnológicas, não necessariamente na área de tecnologia. Por exemplo, a Uber é um unicórnio, nem todos os unicórnios dão certo. Você tem a WeWork aí, que deu muito errado, aí, ou pelo menos perdeu muito valor de mercado recentemente. Mas enfim, são essas empresas que chegam a valer fortunas na bolsa, muito dinheiro investido e relativamente novas as empresas, né? Justamente focando no uso da tecnologia. E aí ele respondeu que sim. Infelizmente essa matéria aqui eu não consigo ler ela porque está atrás de um paywall, mas ela se refere a essa entrevista que está aberta na internet aqui. É uma entrevista do Alex Ohanian, que é um dos fundadores do Reddit. O Reddit, para quem não sabe, também é um site muito conhecido, um fórum de bate-papo muito conhecido, e ele entrevistou o Sam Altman e justamente falou isso daí, né? Cada vez mais a gente está vendo empresas com equipes mais enxutas, as grandes empresas de tecnologia estão começando a demitir um monte de gente, a gente falou sobre esse efeito recentemente num vídeo aqui, né? Ou seja, as empresas estão ficando mais enxutas justamente usando, entre outras coisas, inteligência artificial e outros sistemas. Ao invés de você desenvolver tudo na sua empresa, você contrata outras empresas para desenvolver sistemas para você e você foca no seu negócio final. E no final das contas, essas empresas estão se tornando cada vez mais enxutas, né? Ok, a Uber é gigantesca, a Airbnb é gigantesca, mas se você comparar ela, o tamanho do mercado dessas empresas, com outras empresas com mercado equivalente, elas praticamente não existem. Uma equipe muito pequena, no final das contas, que gerencia essas empresas, né? Isso é uma tendência. Cada vez mais que você tem automatização, se você investe em sistemas e coisa e tal, você tem informação mais barata no mercado, você consegue fazer empresas com menos pessoas, com um grupo menor dirigindo aquela empresa, né? Então, ele fala aqui, eu não vou tocar a entrevista toda, mas eu vou deixar o link dessa entrevista caso vocês queiram ver. É um trecho pequenininho em que ele justamente pergunta isso daqui. Você acha que a gente vai chegar, né, o entrevistador fala, a gente está vendo cada vez mais empresas mais enxutas e coisa e tal, e você acha que a gente vai chegar numa empresa de $1 bilhão, um unicórnio de $1 bilhão de uma pessoa? E ele fala que sim, que vê isso não muito mais adiante não, em pouco tempo, né? Essa mesma opinião aqui é também do pessoal do James Courier, que escreveu esse artigo aqui em julho de 2023, falando exatamente sobre isso. Ele está sendo mais modesto, ele está dizendo que vamos ver em breve um unicórnio de 3 pessoas valendo 100 milhões ou mais, né? Então repara que é um pouco antes, né? O que eles estão falando ali é um unicórnio de 1 bilhão com uma pessoa só. Esse aqui é um unicórnio de 100 milhões com 3 pessoas, né? Ainda assim, uma coisa impressionante. Já pensou? Uma equipe com 3 pessoas só, uma empresa de mais de 100 milhões de dólares, né? E aí eles explicam aqui como é que eles podem automatizar a maior parte das coisas, então não precisa ter empregado para desenvolver software, você pode customizar, pode automatizar isso daí. E eles falam sobre a questão da allometric scaling, né? O escalonamento alométrico, que, segundo eles estão dizendo aqui, é um conceito que, dependendo do seu negócio, é lógico, nem todo negócio tem capacidade de ter uma equipe tão pequena. Mas à medida que a tecnologia vai avançando, os negócios tendem a esse tamanho menor. Principalmente em alguns negócios específicos, sempre você vai conseguir um crescimento muito grande, mesmo tendo uma equipe pequena, né? Então eles falam sobre isso aqui e a ideia que eles estão vendo é que muito em breve a gente vai ter justamente menos pessoas nas empresas. O que ele coloca aqui é que menos pessoas significa menos espaço de escritório, menos regras de escritórios, menos briga interna da equipe,
menos tempo perdido em reunião, em entrevistas, em contratações, em coaching, em review de performance. Ou seja, no final das contas, você não precisa nada disso. A empresa ela é pequena, todo mundo conhece todo mundo, aquele grupo pequenininho ali e pronto, e consegue fazer um dinheiro razoável com isso daqui. Isso daqui é o futuro, né? E aqui eles falam também justamente dessa entrevista, falando sobre a empresa chinesa, a startup chinesa A1.ai, que é um cientista chinês, o Kai-Fu Lee, que já se tornou um unicórnio em menos de 8 meses, chegando ao valor de $1 bilhão. Ainda não é uma empresa de uma pessoa só, ele tem equipe com ele, mas é praticamente ele sozinho, uma equipe pequena, fazendo isso daí. Então, ou seja, estamos realmente muito próximos de empresas de valor muito alto, que são coordenadas por uma pessoa só, né? Isso é uma coisa curiosa do que está acontecendo no mundo. Justamente a inteligência artificial permite que você tenha uma performance, um ganho de performance tão grande, um ganho de produtividade tão grande, que basicamente você não precisa de outras pessoas na empresa. Vamos chegar num tempo em que todo mundo vai ser a sua própria empresa, você vai ser o seu próprio negócio, você vai ter as suas características, vai ter o que você sabe fazer, o que você precisa contratar, e você vai ser o negócio no final das contas, né? Você vai achar essa sua brecha no mercado e se colocar ali. E isso é uma coisa muito interessante, porque isso casa muito bem com algo que eu vinha falando há um tempão lá no meu outro canal, o canal Anarcocapitalista. Por quê? O anarcocapitalismo tem um problema inerente, né? Vocês sabem, a gente prevê que não vai haver Estado. O Estado é algo desnecessário, é algo que já não é necessário na sociedade atual, mas você pode falar, pô, ok, é desnecessário, mas não vai acabar, né? O Estado está aí. Você acha que o pessoal vai abandonar o boné, vai fechar, vamos fechar o Estado, acabou e coisa e tal? Não vai, né? Então, não vai sumir nunca o Estado, né? E aí que entra essa história da teoria da firma, do Coase, né? Esse paper aqui, ó, The Nature of the Firm, do Ronald Coase, não é coisa nova, não, tá? Isso aqui é coisa... o pessoal de economia estuda nos primeiros períodos de economia, não é nada revolucionário que eu estou mostrando aqui, não. É o básico do básico, na verdade. Ele escreveu esse paper em 1937, cara. E ele escreveu esse paper como uma crítica ao capitalismo. Por quê? Porque, veja, o capitalismo é a ideia de que o livre mercado resolve todas as relações humanas, né? Enquanto que o comunismo, o socialismo, seria justamente que o planejamento central é a melhor política. Você tem um planejamento central, você consegue mais eficiência, né? Se o capitalismo diz que o livre mercado é a melhor coisa, por que existem empresas, então? Por que existem firmas? Porque para pensar, uma firma é exatamente o contrário. Você tem uma pessoa que manda e as pessoas obedecem. Então, na verdade, a firma é uma espécie de comunistão ali dentro daquela coisa. É mandado, tem um chefão. Se você não for adequado, você vai para o paredão, né? Que no caso da empresa é ser demitido, né? No caso do regime comunista é ir para o paredão mesmo e morrer mesmo. Mas no caso da empresa é ser demitido e coisa e tal. Então, ou seja, a empresa ela é isso daí. Então, se o livre mercado ele é melhor, mais eficiente, por que dentro do livre mercado surgem empresas? Surgem espontaneamente. Então é que a coisa não é bem assim. E aí ele fez uma conta lá, ele estabeleceu a situação que é justamente a questão do custo de transação. Como seria, por exemplo, uma empresa que totalmente livre mercado? Seria uma pessoa só nessa empresa, ela tem o negócio dela, tem a marca dela, tem o nome dela, mas não tem nenhum empregado. Se precisa de uma secretária, ele vai lá no mercado, contrata essa secretária por um dia, a secretária vai lá, trabalha um dia, vai embora. No dia seguinte ele contrata outra, vai sempre fazer tudo no livre mercado, pegando o menor preço que tiver disponível, desde que a secretária tenha a qualidade que ele necessita para trabalhar na empresa. E por que isso não funciona na prática, né? Isso parece na teoria muito bom. Se o livre mercado é mais eficiente, é melhor você contratar uma secretária por dia, né, para ter o melhor custo, sempre é melhor aproveitar o ponto exato do mercado. Mas não é viável por quê? Justamente porque você tem o chamado custo de transação. Toda vez que você compra alguma coisa, você precisa estudar o produto, ver qual é o melhor produto, ou no caso de contratar uma pessoa, tem que ver se a pessoa tem a qualificação necessária, tem que entrevistar a pessoa, tem que ver se a pessoa é adequada para o perfil. Então tudo isso envolve um custo muito grande. Então esse custo de contratação faz com que as empresas existam. É mais interessante você contratar uma secretária para trabalhar para você por um tempo específico, né? Da mesma forma, todos os outros cargos dentro da empresa. É melhor você ter uma equipe de vendas que trabalha para você o tempo todo, né? Porque você tem esse custo de transação. Mas o outro detalhe que ele fala também no paper dele é que existe um outro custo chamado custo de administração.
O custo de administração é justamente quando você tem uma estrutura centralizada muito grande, ela começa a ter problemas. A alta direção não tem a informação sobre tudo que está acontecendo na empresa. Então ela não consegue tomar as melhores decisões porque o pessoal só nega informação, ou a método de coleta não é o ideal. A gente tem hoje em dia várias ferramentas de governança, mas ainda não é perfeito, né? Então o custo de administração é justamente isso. Você começa a ter um monte de coisa para você manter essa estrutura do custo de administração. E aí que vem a grande sacada dele. Então são esses dois custos. E o que ele coloca é o seguinte: quando o custo de transação aumenta, as empresas tendem a ficar maiores, você tende a ter mais estruturas centralizadas. Quando o custo de transação diminui em relação ao custo de administração, você tende a ter empresas menores, com menos pessoas, com menos estrutura e coisa e tal. E qual que é a grande questão nisso daqui? Quando começou, isso foi feito em 1937, então numa época que não tinha internet, nem se pensava nesse tipo de coisa. Quando surgiu o fenômeno da internet, muita gente questionou isso. No momento que você tem a internet com a informação barata, o trânsito de informação barato, como que isso afeta esses dois custos, né? E aí muita gente achava que, bom, o custo de administração vai cair mais do que o custo de transação. Então, no final das contas, a gente vai tender a chegar a um mundo que vai ter um governo central, porque o custo de administração é muito barato, e é melhor isso do que você ficar fazendo livre mercado. O livre mercado vai acabar, porque uma administração centralizada vai ser melhor nesse caso. Porém, a minha visão e de várias outras pessoas é que, na verdade, o custo de transação cai mais rápido que o custo de administração no caso da informação descentralizada, no caso da internet. Isso vai fazer com que você tenha cada vez mais empresas menores. Isso ele está falando aqui, evidentemente, né, nesses casos aqui de empresas específicas, num ramo específico, mas na verdade você já está vendo isso acontecer até com empresas tradicionais. Montadoras aqui no Brasil já contratam outras empresas para funcionar dentro da linha de montagem, para já entregar, sei lá, o pneu direitinho na hora, lá no lugar certinho na linha de montagem. Então você já tem isso. As empresas, as grandes empresas já estão se quebrando em vários pedacinhos, porque com a informação barata fica mais fácil você contratar, descontratar, fazer negócio na internet, buscar o melhor preço e coisa e tal. Então quanto mais você vai para o tamanho pequeno de empresas, melhor você tem a saída, mais eficiente fica a economia, né? A visão, por que o custo de transação é menor do que o custo, ou seja, por que ele cai mais rápido do que o custo de administração? Eu explico nesse vídeo aqui porque o Estado vai desaparecer. É um vídeo no meu canal Ancapsu Classic, que eu falo sobre anarcocapitalismo, e justamente ali eu explico por que vai cair mais um do que o outro, e é justamente pela questão do risco. O custo de transação inclui o risco de negócios no curto prazo. O risco administrativo é um risco de longo prazo. O risco de curto prazo cai mais rápido do que o risco de longo prazo. Por isso que a tendência, continuando a informação barateando cada vez mais, e a expectativa é que isso continue no mundo, é que qualquer estrutura de muitos níveis se torne absurdamente ineficiente em relação às estruturas de menos níveis, ou até pessoais. Até empresas pessoais, né? Você vê, já tem um monte de empresa pessoal por aí. Quando você vai, sei lá, limpar, arrumar sua privada no seu banheiro, você contrata um cara, geralmente é um cara que é autônomo, que vai lá, que faz o trabalho e pronto, já é uma empresa individual. A questão é que a tendência é essa, é o mundo inteiro ser composto de empresas individuais. Aí você fala, não, beleza, mas aí você não explicou como é que o governo vai acabar com isso, porque, né? Ok, as empresas vão ficar todas empresas de uma pessoa só, né? O problema é justamente esse. O governo, primeiro, vai ficar extremamente ineficiente, porque ele é uma estrutura centralizada enorme, então regiões em que o governo tenha pouco interferência na economia vão se tornar estupidamente desenvolvidas, enquanto governos que tenham muita estrutura vão ficar para trás em termos econômicos, e além disso, o governo consegue tributar muito facilmente, porque ele tributa exatamente essas grandes estruturas, né? Ele tributa lá, o governo não vai sair atrás do camelô que vende, ou de vez em quando vai, mas é muito raro isso. Vai atrás das grandes empresas fabricantes, que ali ele tributa num lugar só, ele consegue cobrar imposto de todo mundo que comprou daquela empresa, né? Quando você tiver um mundo de várias empresas unipessoais, a tarefa de cobrar imposto vai sair tão cara que vai ficar mais barato o governo simplesmente desistir de existir do que tentar fazer isso. O imposto vai virar negativo. O governo vai gastar dinheiro para cobrar imposto das pessoas porque justamente é muito descentralizado, né?
Essa é a minha teoria. Se quiser ver mais sobre isso, está lá no meu vídeo, lá no canal Ancapsu Classic, porque o Estado vai desaparecer, né? Agora estamos vendo isso acontecer aqui, ó, empresas de $1 bilhão com uma pessoa só. Quando será que vai acontecer isso, hein? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.